Agora a gente segue falando de destaques internacionais. Estados Unidos e Canadá intensificam as buscas pelo submergível que desapareceu domingo com 5 pessoas a bordo. O equipamento levava turistas para ver os destroços do Titanic, que estão a 4 quilômetros de profundidade no Oceano Atlântico. Segundo as equipes de resgate, a tripulação tem menos de 40 horas de oxigênio. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, preparou ilustrações para a gente, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse caso tão estranho e triste, né, Favalli? Boa noite, Lívia. Boa noite a todo mundo que nos acompanha, ouvindo pelo rádio, pelas telas às quais nós transmitimos. Bom, ter 40 horas de oxigênio já parece preocupante. Isso era às 2 horas e 30 minutos no horário de Brasília. A gente agora começa a atravessar aí o final de noite, começo aí, a gente já começa a pensar na quarta-feira, ou seja, eles têm menos oxigênio ainda do que se imaginava. Mas esse não é um dos problemas, não é apenas o único problema. Eu preparei aqui, junto com a nossa equipe do Departamento de Videografia, o que é o Titã, para que todo mundo entenda como que eles estão mal acomodados, apertados. Essa é a disposição. São 5 pessoas a bordo e elas se alternam num segundo compartimento em que não há cadeiras. Eles têm que sentar no assoalho do submergível, ficar apertados e eles vão se alternando até o nariz desse pequeno submarino para conseguir enxergar as atrações do fundo do mar. Então, aqui tem uma bolha de acrílico muito resistente, tem 380 milímetros de espessura, ele é todo revestido com placas de titânio para segurar uma pressão a 4 quilômetros de profundidade. Mas sem comida, com pouco oxigênio e muito apertados, fica cada vez mais difícil ter um mínimo de conforto e a sobrevivência passa a ser aí um fator de risco. Entendendo então como é que ele funciona por dentro, vamos ver como é que ele é por fora. Ele tem 4 motores propulsores, tanto verticais quanto horizontais, e é quase que um brinquedo mais sofisticado, porque ele é controlado interna e externamente por controle remoto. E aí pode estar uma das causas do problema de dirigibilidade, pelo fato dele ter se perdido. Então a gente tem os propulsores. Pra vocês entenderem como ele é apertadinho, olha o diâmetro aqui, são 53 centímetros de um diâmetro para essas pessoas se colocarem ali dentro. E não dá para chamar de submarino, né? Ele vai a uma profundidade de 4 quilômetros, onde estão os destroços do navio, a uma velocidade muito lenta, de 5,5 quilômetros por hora. É claro que no manual está em nós, mas eu transformei aqui para uma medida que a gente entenda melhor. Capacidade, 1 piloto, 1 tripulante, que faz parte aí da equipe, e 3 passageiros. A gente já sabe quem são esses 3 passageiros. Um é um empresário, um bilionário britânico que tem negócios de aviação na Arábia Saudita e pai e filho paquistaneses. Tem que ser milionário mesmo. A viagem custa $250 mil por pessoa. Numa conversão com a cotação de hoje, dá um pouco menos de $1.200.000 por pessoa. Então aqui pai e filho pagaram $500 mil para essa viagem que não deu muito certo. Para onde que eles foram? Para cá. Vamos lembrar o que foi o desastre, então, em 1912, que é o naufrágio do Titanic. O Titanic saiu da Inglaterra, estava indo para Nova York, mas se perde aqui em Newfoundland, quando ele naufraga, então, em 15 de 4 de 1912. Por que eu estou chamando atenção para essa rota? Para chegar a essa outra parte do desenho aqui, que é o que as pessoas querem ver, é a atração turística, né? No ponto de colisão com o iceberg, lá em 1912, o Titanic, ele se rompe, ele quebra ao meio, a proa vem para uma parte mais perto da costa e a polpa se perde um pouco mais para o assoalho oceânico. Existe uma distância entre as duas metades de 600 metros. É por aqui que o passeio teria que ficar navegando. E muito provavelmente este foi o ponto ao qual eles se perderam. Então, Estados Unidos e agora o Canadá, eles reforçam essa busca pelos supostos sobreviventes. É uma questão de tempo, uma corrida contra o tempo mesmo. E o tempo só acabando. Obrigada pelas informações, Marcelo Favalli.